Salve fiel, tudo certo? Voltamos aqui hoje para gravar o pós-jogo de Corinthians 1, Peñarol 1, ou melhor, Peñarol 1, Corinthians 1, porque o jogo foi no Uruguai, mando do Peñarol. Empate esse que fez com que o Corinthians garantisse de vez, matematicamente, a primeira colocação do grupo, que vai fazer com que o Corinthians vá decidir em casa o mata-mata das oitavas de final da Libertadores e nos mantém lá no topo, em busca da melhor campanha possível para que a gente consiga decidir mais mata-matas possíveis dentro de casa nas próximas fases, que se Deus quiser a gente vai disputar todas as fases de mata-mata da Libertadores até a final, que a gente chegue na final e seja campeão. Bom, breve comentário sobre o jogo aqui, mais por cima assim. Bom jogo do Corinthians, o Corinthians foi com um time alternativo, vamos falar sobre isso, que eu achei um erro do Diniz com o time alternativo, mas não vou ficar batendo nessa tecla reclamando porque o time conseguiu um empate, o que antes do jogo, mesmo com o time titular, acho que todo mundo toparia um empate, mesmo com o time titular, todo mundo acharia um bom resultado, então eu não vou ficar batendo nessa tecla, mas achei uma estratégia extremamente errada do Diniz. Foi titular contra o Barra na semana passada na Copa do Brasil, tendo vencido a ida, fora de casa, por 1-0, com o time reserva, poderia empatar o jogo em casa, no jogo da volta, que já se classificaria. Achei errôneo o Diniz ir com o time titular semana passada de maneira desnecessária. Resultado disso, foi com o time titular contra o Barra, de maneira desnecessária. No domingo, contra o Botafogo, o time sofreu fisicamente, perdeu, voltou à zona do rebaixamento e teve que poupar ontem na Libertadores, onde o Corinthians, mesmo já classificado, mesmo o empate já classificando em primeiro, vencer seria importante para se manter vivo na busca pela melhor campanha de todas, para poder decidir todos os mata-matas independente de adversário dentro de casa. Enfim, achei errado, mas o fato é que o Corinthians foi com um time misto, só 3 jogadores titulares ontem, e mesmo assim fez um bom jogo, dominou a partida, controlou a partida, não venceu muito por conta do individual mesmo, que o elenco é fraco, é limitado. As peças de reposição, no caso os jogadores reservas, que foram os que jogaram ontem, não mantêm o mesmo nível dos titulares, e também alguns titulares que entraram depois do decorrer da partida também não corresponderam, como é o caso do Yuri Alberto, que a gente vai falar aqui um pouquinho do Yuri Alberto também, ainda um pouco em cima daquela declaração dele contra o Barra. Enfim, e deixa eu aproveitar e pedir o like para vocês no vídeo, a inscrição no canal, que vai ajudar bastante, antes que eu esqueça. Enfim, vamos falar do jogo. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Pedro Milans, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Aí os 3 titulares, Hugo Souza, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Pedro Milans aí colocado na lateral direita, Mateuzinho poupado, Angileri do lado esquerdo. O Matheus Bidu era o único desfalque certo que ia ter por causa da pancada que ele tomou, um pisão no tornozelo, poderia ser de cartão vermelho contra o Botafogo domingo, mas que nem falta foi dada. Enfim, o Bidu já era certeza estar fora, porque nem viajou para a partida. Então, Hugo Souza, Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri. Meio de campo, Alan, André, Matheus Pereira, meu Deus, Matheus Pereira. Caio César, quem mais? Zacarias Labiade e Pedro Raul na frente. O Pedro Raul também, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Esse foi o time do Corinthians que foi a campo. Só 3 titulares, o Hugo e a dupla de zaga. Que eu acho que o Diniz não confia no André Ramalho de maneira alguma, nem com o time reserva mais. Que bom, Diniz, que bom, tomara que seja isso que você tenha aprendido. Rapidamente, antes de começar a falar da partida dos lances, saiu uma notícia pouco antes do jogo que o Carrilho furou a fila, digamos assim, por estar surpreendendo o Diniz nos treinos, que vai ganhando espaço por estar indo muito bem nos treinos. Olha, se ele treinar na preguiça, se ele já é preguiçoso no jogo, eu duvido muito que ele seja diferente nos treinos. Nos treinos ele deve ser mais preguiçoso ainda. Ou se não, o Diniz tem que chegar nele e falar assim: Carrilho, a intensidade que você treina, você tem que jogar, porque não tem explicação. Ou se o Diniz se surpreende com a preguiça dele em treino, sendo que ele já é preguiçoso no jogo, é preocupante. Mas enfim, seguimos. Que o Carrilho vire titular e jogue muito, é isso. Mas me preocupa porque eu não confio na vontade, no ímpeto do Carrilho. Enfim, vamos pro jogo, pros lances. 5 minutos, Caio César rouba a bola no ataque, bola fica pro Matheus Pereira que arrisca de longe e desvia na zaga. 6, Caio César para Labiade, para Milans que cruza na mão do goleiro. 7, bola cruzada afastada pela defesa do Corinthians, o Laxalt, que é um lateral experiente, uruguaio já, jogou no Milan, jogou na Europa, jogou Copa do Mundo já pelo Uruguai em 2018. Arrisca de fora, bola fácil pro Hugo. 10, anotei aqui, Corinthians domina a partida com a posse de bola. Dominava, controlava o jogo, tinha mais posse, ficava trocando passos, não era muito ofensivo,
não ia muito buscando o gol, mas controlava, rodava a bola, jogo tenso, fora de casa, Libertadores, contra o time que vinha desesperado precisando da vitória, se não estava eliminado, e foi eliminado com o resultado final do jogo. Fazia um jogo correto o Corinthians. 12. Aí vocês vão ver aqui, o Corinthians cedia chance ao Penharol quando ele mesmo cedia a chance sozinho, ele mesmo se atrapalhava. 12. Gabriel Paulista se atrapalha, dá bola na fogueira pro Hugo, que tem que botar para escanteio. Se atrapalhou sozinho, teve que recuar pro Hugo na fogueira, o Hugo teve que botar para escanteio. 15. Corinthians se atrapalha na saída de bola, jogador do Penharol isola. Sempre errando sozinho os jogadores. Errando. E não venham culpar o Diniz, a saída do Diniz não, era erro bizonho de jogador mesmo. Anotei aqui, o Pedro Raul é muito ruim. Não lembro o que ele fez, mas ele é horrível. Anotei, não tô gostando desses escanteios. O Corinthians, em certo momento do jogo, começou a ceder muitos escanteios pro Penharol seguidos. Uma sequência de escanteios. O Penharol não fazia nada no jogo. Eles começam a pressão do Penharol, porque o Corinthians começa a ceder escanteio. Nessa de sair jogando errado, se atrapalhar sozinho. 1 minuto depois, dito e feito. Gol do Penharol aos 18. Gol no escanteio. Bola batida na área, o cara sobe sozinho no primeiro pau, sozinho, completamente sozinho, sem chance pro Hugo no canto oposto. 1-0 Penharol, um jogo controlado do Corinthians, que não cedia chance ao Penharol em uma boa parada, que erra todo mundo saindo jogando errado, cede um escanteio, que vira outro escanteio, sai o gol. E já falha também no lance do escanteio, que o cara sobe sozinho, completamente sozinho. 1-0 Penharol, aí o estádio vem abaixo, os caras se empolgam, enfim. Anotei aqui um dado preocupante. Primeiros 7 jogos do Diniz, a gente não sofreu nenhum gol. Isso aqui foi digno de muitos aplausos, ainda mais com o Diniz, que sempre teve críticas sobre as defesas no trabalho dele. E de fato, eram 7 jogos em que o time, não, além de não sofrer gol, não sofria finalização, se defendia de fato muito bem. Porém, teve esses 7 jogos, não tomou gol. E foram 2 empates e 5 vitórias nesses 7 jogos. Após isso, tivemos 6 jogos. Desses 6 jogos, sofremos 9 gols. Ou seja, dado preocupante. A defesa, em algum momento, ele deu uma desandada. Tudo bem que tem o efeito André Ramalho, né? 2 gols no domingo é culpa dele. 1 gol contra o Mirassol, aquele assalto, 1 gol foi roubado de pênalti. O outro foi um erro bizonho do André Ramalho. Beleza, tem o efeito André Ramalho aí. 3 gols foi culpa dele. E 1 gol foi de pênalti, que não foi pênalti. Enfim. Mas, de fato, é um dado curioso que chama atenção, que a gente tem que tomar cuidado para essa defesa voltar a ser sólida, como vinha sendo nos primeiros jogos. E nesses 6 jogos seguintes, como eu falei, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 26. Caio César faz boa jogada pela direita, cruza, passa por André e Pedro Raul. 29. Corinthians começa a conseguir botar mais a bola no chão em busca de atacar. O Abiad abriu bola no Angioeri, que demorou e estou em cima da zaga. O Abiad achou um bolão para o Angioeri no bico da grande área do lado esquerdo. Ele demora, não sabe se chuta, se cruza ou chuta, demora. Quando finaliza pro gol, explode na zaga e não dá em nada. Detalhe, quando eu notei aqui que o Corinthians começou a botar a bola no chão e conseguir atacar, isso foi depois da parada técnica, que o Diniz inclusive fala isso pros jogadores: viemos aqui, vamos botar a bola no chão, vamos jogar, com coragem e tal, aquele discurso do Diniz, e os caras parece que entenderam, começaram a de fato jogar bola, e o Corinthians joga bem demais a partir daí. Já vinha bem, como eu falei, controlando a partida, que é o que tem que fazer num jogo difícil fora de casa, mas aí começa a ser de fato para ganhar o jogo, criar para ganhar o jogo, começar a criar bastante jogada. 40. Gol do Penharol anulado. De novo, o Corinthians dominando a partida e do nada um erro bobo, a bola sobra pro jogador deles. Dá uma pancada de longe, rasteira, foi bem forte o chute, mas o Hugo foi mal no lance. Poderia ter ido melhor, acabou falhando ali o Hugo, mas estava impedido. Então eu também não vou ficar pesando na do Hugo aqui, que não foi convocado, enfim, devia estar com o psicológico um pouco abalado. Não que justifique, não tem que ficar com o psicológico abalado, o jogador de alto nível tem que ser firme e se manter blindado ali. Mas, enfim, vamos passar um pano, até porque não foi gol, o gol foi anulado, estava impedido, beleza, vida que segue. Anulado o gol do Penharol por impedimento. 41, boa jogada de Abiad pelo lado esquerdo, encontra o André de costas fazendo pivô na marca do pênalti, ele ajeita pro Milans, o Milans bate de perna esquerda, a bola passa tirando tinta da trave, quase entra, quase o gol do Milans para empatar no primeiro tempo ainda pro Corinthians, essa é a lei do ex, né, o Milans que veio do Penharol, quase o Corinthians empata no primeiro tempo. Anotei, o André fez um pivô melhor que o Pedro Raul. O Pedro Raul incapaz. Cara, o Pedro Raul ontem, ele errou todas as ações no jogo. Ele ia dar um passe no chão, ele errava. Ele ia dar um passe de cabeça, ele cabeceava a bola no pé ou no peito do jogador adversário. Ele ia finalizar, ele errava a finalização. Ele ia fazer um pivô, ele era desarmado. Cara, bizonho o Pedro Raul, bizonho.
43. Angélica cruza, Caio César cabeceia e o goleiro vai buscar. Pra vocês verem, o Caio César, que é um anãozinho, consegue cabecear uma bola em direção ao gol. Pedro Raul, que é gigante, não. 45, Corinthians em cima, Milans cruza, André finaliza com o gol aberto, na marca do pênalti, o Milans chegou, sai o cruzamento, o Milans na linha de fundo chega, toca para trás, o André na marca do pênalti, faz o gol, André, chutou, ia ser gol aberto praticamente. O Pedro Raul tava na frente, bola bate no Pedro Raul e não entra. O Pedro Raul deu uma de zagueiro, cara. Bizonho o Pedro Raul, bizonho, não tem outra definição. Fim de primeiro tempo, vamos pro segundo tempo. 2 do segundo tempo, escanteio cobrado na área, Gabriel Paulista cabeceia fraco para defesa do goleiro. Anotei aqui, o inútil Matheus Pereira. E o inútil Matheus Pereira não quer dizer que eu esteja ofendendo o Matheus Pereira. É o inútil no literal da palavra, literalmente, inútil, ele não tem utilidade. Ele é um inútil, ele não tem utilidade em campo. Eu não sei qual é a função dele em campo, eu não sei para que ele serve. É muito mal o Matheus Pereira, muito mal, erra tudo, parece desconectado do jogo. Teve um lance lá com o Corinthians em cima do Peñarol no segundo tempo, ele vai dar uma virada de bola, ele dá a bola no peito do jogador do Peñarol, cara, e era um contra-ataque dos caras, enfim. Bizonho o Matheus Pereira ontem também. É o que eu falei, o Corinthians estava bem no jogo, taticamente, tudo engolindo o Peñarol. O Peñarol fez o gol e se retraiu, muito porque o Corinthians empurrou o Peñarol para trás, mas também por estratégia do próprio Peñarol. Mas as chances que o Corinthians ainda cediam eram por erros seus, dos seus jogadores, tecnicamente, enfim... O Gabriel Paulista se atrapalhando, como citei aqui nos lances, o Matheus Pereira errando, e por aí vai. 6 do segundo tempo, Corinthians puxa contra-ataque, Gabriel Paulista liga para Caio César, que solta para Matheus Pereira e abre no Abiad. Ele corta para dentro e chapa, a bola passa tirando tinta da trave também, quase o empate do Corinthians. 10, Caio César arrisca de longe desviado, escanteio. No escanteio, o goleiro sai caçando borboleta, a bola sobra no Gabriel Paulista, que chuta mascado. A bola sobe, fica no André ainda. Cara, o jogador do Peñarol vai tirar a bola de cabeça. O André tenta dar um voleio, acerta só a cabeça do cara. Meu Deus, eu fiquei com medo de ser expulso nessa hora. Não que eu acho que seja pra expulsão, mas já vi lance assim ser expulsão. O juiz nem deu um amarelo, graças a Deus. 17, gol do Corinthians. Jogada pela direita, o Caio César cruza. O Pedro Raul consegue finalizar, dá um desvio. O goleiro faz um milagre na defesa na finalização do Pedro Raul. Até quando ele acerta, ele não dá sorte. É um imã de coisa errada, é impressionante. É um imã negativo. Conseguiu desviar no cruzamento do Caio César, o Pedro Raul desvia. O goleiro faz uma defesaça, a bola sobra no pé do Abiad na pequena área, com o gol aberto, só empurrar. Zacarias Abiad, que vinha sendo o melhor jogador do Corinthians em campo, na minha opinião. Ele e o Caio César. Empata pro Corinthians. Primeiro gol do Abiad pelo Corinthians, importante demais, jogou bem demais ontem o Abiad, além do gol, já vinha jogando bem. Era o jogador mais lúcido do time em campo, com o Caio César. E o gol sai de uma jogada do pé dos dois. O Caio César que cruza pro Pedro Raul e o Abiad que faz o gol no rebote. Enfim, primeiro gol do Abiad que mantenha esse bom nível que ele vem apresentando nos jogos, que tenha mais tempo em campo, como já falei aqui do Caio César também em outros vídeos, tem que ter mais tempo. Eles entram, mas entram faltando muito pouco tempo pro jogo, não conseguem mostrar muito ali. Entram para jogar 10, 15 minutos, é muito pouco. Que tenham mais tempo nas próximas partidas. São dois jogadores que estão fazendo por merecer essa rodagem, mereceram, jogaram ontem, e que joguem mais vezes. Primeiro gol do marroquino pelo Corinthians, já falei aqui. E o Alberto, Lingar e Garro estavam prontos para entrar, mas depois do gol o Diniz mandou esperar. 22, cruzamento do Angélica, o Caio César finaliza bonito, pegou meio de voleio sem deixar pingar, bate pro gol, adivinha. A bola desvia no Pedro Raul, a bola ia no gol, ia ser um chutaço no gol, difícil pro goleiro defender. A bola bate no Pedro Raul. Bateu no Pedro Raul, sobrou pro Milans de fora da área. Sozinho, encheu o pé, com tudo. E vai no gol de novo. Bola difícil pro goleiro. Bateu no Pedro Raul de novo. Nosso centroavante reserva serve de zagueiro do adversário. É difícil. É difícil, de verdade, é difícil. O Guinegão vem mal. Já vinha mal no final do ano passado. Vem mal no começo desse ano, principalmente. Já tá voltando de lesão. Mas nada justifica o Guinegão não ter chance e o Pedro Raul ter. Enfim, seguimos. 26, chute de longe e Hugo encaixa. 27, Garro, Yuri Lingar, saiu Abiad, Matheus Pereira e Pedro Raul. O Diniz esperou 10 minutos a mais aí pra colocar os caras em campo, né? Peñarol vindo pra cima, porque precisa do resultado, precisava ganhar pra não ser eliminado da Libertadores. O Diniz mexe buscando o contra-ataque, botando o Lingar, que é um sangue novo ali pra puxar contra-ataque pela ponta, o Yuri Alberto, que é o jogador de contra-ataque, receber bola no facão, e o Garro, que é o jogador pra enfiar essa bola pros caras correrem. Mexeu bem o Diniz. Eu critiquei bastante o Diniz do jogo passado contra o Botafogo. Para mim, ele leu errado o jogo completamente. Já leu errado também
e aí voltando no jogo do Barra, de ter ido titular e o time entrar cansado domingo. Ontem ele pra mim foi muito bem, o Corinthians merecia ter ganhado o jogo. Vocês vão ver a quantidade de gol que o Corinthians perdeu aqui depois com o Yuri Alberto em campo. 30, cruzamento e cabeceio fraco para defesa do Hugo. 32, Caio César cruza buscando o André na área, goleiro bate roupa. 35, Garro vai bem por dentro, costurando, bate meio de bico na bola, no meio do gol, o goleiro encaixa. 36, André acha bolão pro Caio César na cara do gol, ele o goleiro finalizou para fora. O bandeira do impedimento estava de fato impedido, que bom, porque senão ia ser mais um gol perdido pro Corinthians no jogo. 37, Garro finaliza forte, o goleiro espalma. 38, Dieguinho sai Caio César. Anotei aqui, melhor em campo, Caio César? Acho que sim, ao lado do Labiade. 40, Milan sai Rapace puxando o contra-ataque, vem bola na entrada da área pro jogador deles, livre, e o Gustavo Henrique bloqueia providencialmente na entrada da área, um chute frontal ao gol. O Gustavo Henrique bloqueando, perfeito o Gustavo Henrique no jogo ontem de novo. Que bom, domingo foi uma exceção que ele jogou mal, na minha opinião, como falei aqui no pós-jogo contra o Botafogo. Ontem voltou ao nível dele de boas atuações, que bom. Corinthians começou a errar passes idiotas no campo de defesa. É o que eu falei aqui. As chances que o Peñarol tinha era o Corinthians que cedia, errando um passe besta na defesa. Isso desde o primeiro tempo, e continuou no segundo tempo aqui nessa parte do jogo. 45, Yuri Alberto puxou contra-ataque pela ponta esquerda. Cortou pra dentro, tudo certo. Vai, Yuri, chapa no gol. Isolou, mandou a bola fora do estádio. 47, André rouba a bola. Bota pro Yuri Alberto, na cara do gol, conduziu. Dava pra ter dado um toquinho mais na bola. Preferiu finalizar de fora da área ainda. Em cima do goleiro, o goleiro espalmou. Pelo amor de Deus, Yuri, anotei aqui. 50. Yuri faz jogadaça na ponta. Pegou a bola na ponta esquerda, atrás do meio de campo. Deu uma caneta no jogador do Peñarol. Fez dois se trombarem, caírem no chão. Cara, perfeito. Jogadaça do Yuri. Jogadaça. Esse lance que define o que é o Yuri Alberto. Jogadaça. Jogadaça. Jogada de craque. Jogadaça na ponta. Puxa pra perna esquerda. Chegou indo em direção à área. Tinha um zagueiro marcando e o Dieguinho passando sozinho do outro lado. O zagueiro marcou o passe, ele puxou para a perna esquerda, bateu cruzado de esquerda, a bola passou tirando tinta da trave. Jogada de craque, finalização de bagre, e é isso, não fez o gol de novo. Eu anotei aqui, inimigo do gol. Ele perdeu 3 gols em 25 minutos em campo. 3 gols, assim, de chances claras, não chances, perdeu ali, mas era difícil. Não, chance na cara do gol. Fim de jogo, Corinthians garantido em primeiro, chega a 11 pontos, Peñarol eliminado. Eliminamos o Peñarol lá no Uruguai. Gustavo Henrique, Labiade, Caio César e Milan, os melhores do time. Alan foi muito bem também, achei. E é isso. Esse foi o jogo. Corinthians merecia ter ganhado o jogo, na minha opinião. Não ganhou porque o Yuri Alberto perdeu gol, Pedro Raul não é jogador de futebol, enfim, entre outras. Mas jogo bom do Corinthians, ainda mais com o contexto do time reserva ali, do Peñarol. O jogo valendo muito mais pro Peñarol do que pra gente. A gente garantido em primeiro, chegamos a 11 pontos, tem a última rodada contra o Platense em casa, que até se perder a gente está garantido em primeiro, mas é importante ganhar, como eu já citei aqui, para ter a melhor campanha possível da classificação geral, para que com a melhor campanha possível, por exemplo, ficamos em terceiro na classificação geral, terceiro time com a melhor campanha da Libertadores inteira. A gente só não vai decidir em casa num eventual mata-mata contra o primeiro e o segundo. Enfim. Se fosse o primeiro geral, ia decidir o mata-mata em casa contra qualquer adversário, enfim. Mas o primeiro já não dá mais pra alcançar, provavelmente vai ser o Flamengo mesmo. Dá pra brigar pela segunda ali, que é o Independiente Rivadavia e o Rosário Central, que estão ali em segundo e terceiro, a gente tem a quarta campanha, se não me engano. Enfim, fato é, os supersticiosos de plantão, como eu, em 2012, o Corinthians faz uma fase de grupos em que ele vence todos os jogos em casa, os 3 em casa, empata 2 fora e vence 1 fora. A campanha fora foi exatamente essa do Corinthians. Empatou contra o Peñarol e o Santa Fé, venceu o Platense. Se venceu o Platense em casa na quarta-feira, chegamos a 14 pontos, a mesma pontuação que 2012. Em 2012, a gente teve a segunda melhor campanha, que é o que eu acho que vai acontecer com a gente, porque eu acho que o Rivadavia e o Rosário vão tropeçar na última rodada e a gente tem totais condições de ganhar do Platense. Em 2012, o Fluminense, um time carioca, teve a melhor campanha. Esse ano, eu acho que o Flamengo vai ter a melhor campanha. Enfim, os supersticiosos como eu, que fica aí a dica pra gente se iludir um pouquinho mais. Enfim, em 2012 tinha o Táchira, um time de uniformes e cores amarelo e preto. Esse ano tinha o Peñarol, enfim. Só pra gente se iludir um pouquinho mais aqui. É isso, vamos passar um jogador a jogador aqui pra dar as notas. Hugo, vou dar 6, foi pouco exigido. Falhou no gol, mas estava impedido, então não vou levar isso em conta, 6. Pedro Milans, gostei da partida do Milans, bem correto.
Até ofensivamente foi bem também, vou dar 7. Gabriel Paulista, vou dar 7 também. Partida correta ali, se atrapalhou um pouco ele saindo jogando no primeiro tempo ali, mas tranquilo, ok, nada de que tenha comprometido, diferente do André Ramalho. Não vou cansar de falar o quão inútil é o André Ramalho tem que ir embora do Corinthians. Gustavo Henrique, um pouco acima, 7,5, mais uma partidaça, nível Gustavo Henrique. Angileri, mais ou menos, vou dar 6,5 pro Angileri, tá bom ali, 6, mesma nota do Hugo ali, tá na ok. Alan, vou dar 7 também, gostei da partida do Alan. André, fez o melhor jogo dele desde a polêmica toda do Milan lá e tal. Que bom, que seja o começo de uma recuperação do nível dele, para que ele volte a ser titular do Corinthians. Que comece a se recuperar, que se recuperar o nível que vinha jogando é titular absoluto desse time. Vou dar 7 pro André. Caio César, vou dar 8. Partidaça do Caio César, foi o melhor jogador do Corinthians do meio pra frente, ao lado do Abiad, que também vai ganhar 8, fez o gol, o primeiro gol dele pelo Corinthians. Comemorou fazendo a comemoração do Memphis, depois falou no pós-jogo que é muito que o Memphis fique, que ele ama o clube, enfim, que ele é importante pro clube. Concordo, inclusive, hashtag renova com Memphis, que é uma hashtag que a torcida tá subindo no Twitter aí, desde anteontem, se eu não estiver enganado, desde quarta-feira, que é pra diretoria acordar e renovar com o Memphis, porque aparentemente não querem renovar com ele porque ele cobra todo mundo lá dentro, e tem que cobrar mesmo, porque o Corinthians é uma bagunça. Enfim, renova com o Memphis, sou a favor da renovação, enfim. 8 pro Abiad também. Faltando Pedro Raul e... Quem é que tá faltando? Matheus Pereira, cara, pelo amor de Deus, vou dar 3. Bizonho, jogador bizonho em campo, na minha opinião, bizonho. Pedro Raul dá 0, porque mais que isso seria uma ofensa ao Pedro Raul. Ao 0, na verdade. Quem entrou? Garro, vou dar 6, foi na média ali, entrou bem. Pra mim, entrou bem na partida, ajudou o Corinthians a fazer aquela porrada de chance no final do jogo ali, depois que entra os titulares, vou dar 6. O Lingard participou pouco, vou dar 6 também. Foi ok, entrou bem também, mas pouca participação. O Yuri Alberto, pelo amor de Deus, é muito difícil dar uma nota pro Yuri, porque perdeu os gols, é verdade, mas também os gols só saem graças a ele estar em campo, graças à movimentação dele, a velocidade dele, a jogada que ele constrói, mesmo que ele perde o próprio gol. Então é difícil, vou dar 5,5 pro Yuri, porque apesar dele, não adianta nada ele fazer a jogada e não fazer o gol. Vou dar 5 pro Yuri, tá bom, 5. Entrou também o Dieguinho, vou deixar sem nota, não teve participação. E foi isso, né? Entrou mais ninguém. Dieguinho, Lingard, Yuri Alberto, Garro. Não entrou mais ninguém. Dieguinho, é isso. É isso. Entrou só esses 4. Bom, foi essas notas. Queria dar uma rápida passada. O Yuri Alberto foi perguntado onde você queria se manifestar sobre a infeliz, como eu postei aqui o vídeo, que é o título do vídeo, a infeliz declaração de Yuri Alberto no pós-jogo contra o Barra, que ele falou que iria embora, não sei o quê. Ele falou, abre aspas pra ele, junto com o meu staff, meu pai, queremos ficar na nossa e seguir fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Detalhe, semana passada, quando ele deu aquela entrevista patética, falando que iria embora, que enfim, pediu que já tinha conversado com o Stabile, tinha um acordo pra ele ir embora, não sei o que, pra ser liberado, ele tinha o sonho de jogar na Europa, não sei o que, bababá, queria novos ares, enfim. Ele cita, eu pedi pro André, que é meu empresário, procurar clubes pra ele ir pra Europa, enfim. Meu empresário, André, que é o André Cury, que sempre foi empresário dele. Ontem, ele já falou que o empresário dele é o pai dele. Ou seja, algum ruído nessa relação teve. E tem 2 teorias. Eu vou falar que eu acredito. A primeira teoria é: o André Cury ficou puto com o que ele fez, achou desnecessário. E, cara, deu um ruído entre eles ali, romperam a relação. O André Cury não agencia mais o Yuri Alberto, não é mais empresário do Yuri. Não acredito nessa possibilidade. Acredito que o Yuri foi instruído por alguém a falar aquilo, que no caso foi o André Cury, viu que fez merda, deu merda, a repercussão foi completamente negativa da torcida, e aí o Yuri ficou com raiva do que o André Cury instruiu ele a falar e rompeu com ele. E falou, agora quem vai me agenciar é o meu pai. Eu acredito mais nessa possibilidade. Por quê? Primeiro que o empresário de futebol não tá nem aí pra idolatria do jogador no clube, ele quer saber do dinheiro, ainda mais o André Cury, que botou o Corinthians na justiça, só quer receber. Ou seja, e já saiu várias notícias que ele que meio que defendia uma venda do Yuri pra Europa pra ele lucrar na comissão dele. Enfim, eu acredito na teoria de que o Yuri foi burro, seguiu o que o André Cury falou merda e rompeu com o cara. Enfim, Yuri, que você seja mais inteligente nas suas palavras daqui pra frente, né? Até porque
Ontem você perdeu um monte de gol de novo. E como eu falei, você tem que ser responsável pelas merdas que você faz. Você já é adulto, enfim. Se você não tivesse falado aquela merda contra o Barra ontem, ninguém ia estar pesando na sua pelos gols que você perdeu ontem, por exemplo. Agora, como você perdeu aqueles gols depois de ter falado aquelas merdas na semana passada, tá todo mundo caindo de pau em você. Você percebe como foi, não vou te chamar de burro, você foi pouco inteligente na sua fala. Então, Yuri, seja um pouco mais inteligente das próximas vezes, tá? Que você permaneça no Corinthians, acho você importante, acho que você tá trilhando um caminho para ser ídolo, mas seja mais inteligente nas suas declarações, Yuri. Bota o pezinho no freio, é melhor. É isso. Bom, estamos classificados na Copa do Brasil para as oitavas. O sorteio é terça-feira, dia 29/5, o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Agora não tem mais designação de pote nenhum, podemos pegar qualquer time das oitavas. E o sorteio da Libertadores é no dia 29. Não, o sorteio da Libertadores. Não, desculpa. O sorteio da Copa do Brasil é no dia 23. O sorteio da Copa do Brasil é dia. Peraí. 23 é sábado, 24 é domingo. No sorteio da Copa do Brasil é dia 26/5, na terça-feira. Podemos pegar qualquer adversário, como eu falei, não tem mais distinção de potes ali. Qualquer adversário que esteja classificado para as oitavas a gente pode enfrentar já. E o da Libertadores é no dia 29/5, sexta-feira, 3 dias depois. Ou seja, semana que vem já vamos conhecer nossos dois adversários, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores nas oitavas de final. Na Libertadores, o Palmeiras perdeu o jogo dele na quarta-feira, se complicou no grupo, talvez passe em segundo, a chance é bem grande de passar em segundo o Palmeiras. Podemos ter um derby nas oitavas de final da Libertadores. Eu queria até que, se alguém viu o vídeo até aqui, deixa a opinião, vocês querem um derby numas oitavas de final? Porque, na minha opinião, não. Não, pelo amor de Deus, derby não, pelo amor de Deus. Não porque eu tenha medo dos caras, não é isso. É porque a minha saúde agradece, minha ansiedade agradece, meu nervosismo agradece, meu coração agradece. Seria muito nervosismo. Não quero, definitivamente não quero. Prefiro enfrentar, sei lá, o Flamengo, que é mais time, mas o Flamengo não deixa a gente enfrentar. Mas mesmo que tivesse, prefiro enfrentar o Flamengo, que é mais time, do que o Palmeiras na Libertadores, no mata-mata. Prefiro enfrentar o Real Madrid, o Barcelona, do que ter um derby. Enfim, esse é o meu pensamento. Eu acho que do lado de lá eles pensam a mesma coisa. É um nervosismo que ninguém quer passar. Enfim, mas tem essa possibilidade. Vamos ficar atento aí nos sorteios. Eu pretendo fazer um vídeo específico analisando os sorteios, o chaveamento dos mata-matas, enfim. Depois, na semana que vem, fechou? Nosso próximo jogo é uma final pra gente. Domingo contra o Atlético Mineiro, 6h30 na Arena. O torcedor lote o estádio, eu tenho certeza que vai lotar. Tem que ganhar para sair da zona do rebaixamento. Ir para a parada da Copa fora da zona e até com uma certa gordurinha ali, para que quando voltar a gente possa focar nessas duas oitavas de final, que a gente vai conhecer o adversário semana que vem, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Próximo jogo da Libertadores, que é o último, é quarta-feira, 9h30 contra o Platense em Itaquera também, para ganhar e garantir uma das melhores campanhas da fase de grupos, como eu falei, enfim. Só um pequeno adendo. Tem que ganhar do Atlético Mineiro, obviamente, para fugir dessa parte de baixo da tabela, mas a gente tá na zona nesse exato momento, mas a gente pode entrar em campo contra o Atlético fora da zona já. Por quê? Porque, como eu já citei no pós-jogo contra o Botafogo, Grêmio e Santos têm a mesma pontuação que a gente, eles estão na nossa frente pelo saldo de gols. Eles vão se enfrentar no sábado. Dependendo do que aconteça no sábado, no jogo entre eles, se o Santos perder o jogo, por exemplo, ele já perde saldo e a gente ultrapassa eles. Se o Santos vencer o jogo, se não me engano, por 2 ou 3 gols do Grêmio, o Grêmio perde saldo e fica comendo saldo com a gente e cai e a gente sobe também. Então, ou seja, tá tudo muito embolado, mas o fato a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente ganhar o jogo, a gente sai da zona, independente do que aconteça no jogo deles. Que qualquer resultado que aconteça lá, com a gente somando 3 pontos, a gente já vai sair. E é isso que a gente tem que fazer, tem que ganhar o jogo, focar na nossa parte. É isso, Corinthians e Atlético Mineiro domingo é ganhar ou ganhar, não tem conversa. E aí depois tem o Platense na quarta-feira, como eu falei, pela Libertadores. E aí a gente fecha no outro final de semana contra o Grêmio no Sul. Os jogos antes da parada pra Copa. Aí depois só volta em agosto o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, enfim. É isso, esse foi o pós-jogo. O Corinthians fez um bom jogo contra o Peñarol no Uruguai. Peñarol também é um time limitado, mas é uma camisa forte, pesada. Vinha com tudo pro jogo, porque o jogo valia demais para eles. Tanto é que eles foram eliminados por não conseguir vencer a partida. E o Corinthians reagiu bem a um jogo sul-americano, que é coisa que a gente costuma sofrer em jogos sul-americanos. E vi muita gente também reclamando, tinha que ter ganhado para buscar a melhor campanha. Beleza, concordo, também deveria ter ido titular para buscar. Mas não vamos reclamar também. Passamos em primeiro, ainda temos uma das melhores campanhas. E o Corinthians não passava em primeiro num chaveamento de Libertadores desde 2018.
Desde então, não jogou a Libertadores, ou passou em segundo, ou caiu na fase de grupos ou na pré. Ou seja, vamos valorizar ter passado em primeiro, beleza? Não vamos ficar jogando crise desnecessária. Mais do que a gente já tem problemas internos no clube, mais do que já tá na zona do rebaixamento, enfim. Vamos comemorar, vamos focar no ponto positivo, que é passamos em primeiro com uma das melhores campanhas já, mas vamos tentar fazer uma campanha a melhor possível. Fechou? É isso, fiel. Valeu, tamo junto. Vai Corinthians sempre. Deixa o like, se inscreve aí. Valeu.